podem vir aqui nos revelar qualquer coisa que a gente queira, né? Senão qualquer um poderia progredir, poderia descobrir algo na ciência sem mérito nenhum, sem esforço, né? Então é o que a gente deve fazer, mas há limite, né? Que o orgulho não pode ultrapassar. Porque como estamos no mundo de provas e expiações, ainda há certos limites, né? Nossos sentidos são muito grosseiros ainda, há coisas que a gente não pode perceber, né? A gente já falou dessas coisas, às vezes, nos estudos passados. Por exemplo, no livro dos médiuns se diz que um dia a gente vai chegar na natureza íntima do perispírito, que é um tipo de matéria, né? Mas até lá ainda há um caminho, né? A nossa ciência ainda é limitada. Então, compreender isso, né? Compreender nosso limite, né? E compreender que a gente não pode explicar ainda tudo. Não só o espiritismo, mas qualquer ciência não explica tudo, né? A gente não tem todo o conhecimento. O conhecimento completo a gente vai chegar quando alcançar o estado de espírito puro. Mas até lá, nós ainda, da terceira ordem, espíritos imperfeitos, temos ainda bastante caminho a fazer, né? Se a gente for pegar até os espíritos da segunda ordem, né? Se for pegar lá, tem os bons, né? E tem outros que têm uma inteligência mais aguçada, né? Então, nem os da segunda ordem sabem tudo, nem os da segunda ordem têm todo conhecimento. Quanto mais nós aqui, que estamos na terceira ordem, ainda bastante imperfeitos. Exatamente. E eu levanto uma questão para vocês aqui. Bom, nós falamos aqui, então, na ciência, né, puramente materialista, então não admite a existência de um ser, né, aí, que organiza tudo isso que nós conseguimos observar. Bom, temos a religião que, por outro lado, né, criam seus dogmas e os seus artigos de fé e que levam para um lado muito místico, né, um tanto quanto dando um destaque maior às questões de milagres, tudo aquilo que o Espiritismo explica de uma forma bem racional. Bom, entre ciência e religião há uma ruptura muito grande, um por não admitir a existência de Deus, por outro lado, a religião que admite a existência de Deus, aceita a existência de Deus, mas enxerga Deus ou compreende Deus como, né, todas as paixões que nós aqui temos, né? Então, essa imagem e semelhança que é mal compreendida aí pelas religiões, enfim. A minha pergunta é, a falta de conhecimento, e isso nós podemos também levar para o materialismo, tá? Talvez o nascimento de muito materialista, eu tenho visto nas redes sociais, muitos materialistas combatendo principalmente o Antigo Testamento, né, aquela forma alegórica como eles se referem a Deus. Então, se a humanidade compreendesse os atributos da divindade, nós temos que voltar lá a partir das questões 11, né, para poder trabalhar esses atributos de forma racional. Será que, compreendendo esses atributos, diminuiria esse impacto da negação e talvez nós conseguiríamos levantar esse véu que nos é oculto, né, pela falta de compreensão? Michel, eu passo para você, não sei se eu me alonguei demais na pergunta, mas eu passo para você e depois para o Eric. Tá certo. Essa tua pergunta, ela tá muito ligada à questão 20, que a gente vai ler daqui um pouco. Mas a gente pode tratar antes dela e depois vai ver como a 20 ela abre esse. É claro que a descoberta da explicação das coisas, ela não vai ser exclusivamente pela ciência. Por isso que a gente tem reveladores em todas as áreas. A verdade das coisas vem por diversos caminhos, não só através da academia. Primeiro, o que eu diria é que hoje a gente tem muitos canais aí, materialistas ou até ateístas, tecendo críticas,
Nem todos são de qualidade, né? E o que eu percebo é que há uma confusão de ordem, né? Deixa eu tentar explicar melhor isso. Porque não é papel da ciência, e aqui eu estou falando ciência com C maiúscula, que é essa mesma ciência que agora Kardec está tratando na questão 19, né? Que se trata da ciência acadêmica que trabalha com a matéria, né? Não é papel da ciência acadêmica tratar de vários pontos que a religião trata, como não é papel da religião tratar de pontos que a ciência trata. O que a gente tem hoje são pessoas querendo fazer esse jogo, mas é o que a gente chama em filosofia de confusão de ordem. Uma entra no espaço da outra, né? Porque, veja, o papel da religião, ao trazer as chamadas revelações de assuntos metafísicos, né? Que são, por exemplo, falar de Deus, falar da vida futura, falar da alma, esses assuntos que a religião trata, como que ela trata disso? De forma religiosa. O que é tratar de forma religiosa? Significa que ela fundamenta o seu conhecimento nos chamados profetas e nos chamados livros sagrados. Então, são seres enviados por Deus que trazem esse conhecimento e o adepto daquela religião aceita ou não, por isso que é uma questão de fé. Não se trata de um conhecimento filosófico ou científico. Não entra no campo do conhecer da razão, é fé. Claro que eu posso fazer filosofia da religião, como muitos filósofos fizeram após o cristianismo surgir. Então, eu posso tecer considerações filosóficas sobre os pontos religiosos. Por que os filósofos da religião fazem isso? Porque eles querem mostrar que, com o uso da razão, eu também posso, filosoficamente, através do uso da razão, argumentar com sistemas filosóficos os assuntos que a religião trata. Entende? E a ciência, o papel da ciência não é opinar se há Deus, se não há Deus, se há espírito, se não há espírito. O erro da ciência é quando ela se posiciona. Mas os bons cientistas, os cientistas sérios, eles não opinam sobre isso. Porque quando eu estou estudando a biologia, não é porque a minha pesquisa científica não demonstra o espírito, ou não demonstra, ou não trata de Deus, que por isso o cientista vai dizer que a biologia se posiciona sobre o assunto. A biologia não tem opinião sobre isso. Então, às vezes, as pessoas acham que a ciência é materialista. O que há é que muitos cientistas são materialistas. A ciência, ela só se posiciona sobre aquilo que ela estuda. Então, há uma confusão, tanto das pessoas que querem falar em nome da ciência, como se a ciência negasse Deus, quanto a religião querendo, às vezes, se meter nos assuntos da ciência. O espiritismo, ele tem um caminho interessante. E por isso que Kardec vai falar que ele é como se fosse a peça que faltava. Porque o espiritismo, ele é uma ciência que estuda o espírito. Então, ele pegou um assunto que era das religiões, ou de muitas filosofias, e abordou isso com um método científico. Então, o espiritismo vai mostrar que a ciência não necessariamente tem algum viés espiritualista, materialista, não é assim que funciona. Eu posso estudar qualquer objeto, e, ao mesmo tempo, vai ajudar a religião, porque agora o espiritismo vai confirmar aquilo que a religião só apresentava como revelação, como fé, ou como sistema filosófico. Então, nem é papel da religião querer discutir com a ciência, nem é papel da ciência querer dar o veredito se
há ou não há alma, há ou não há Deus.